Muito bom dia a todos. Uma das notícias que ontem foram tornadas conhecidas e públicas e que vieram a chegar até pelo menos ao público português, diz respeito ao estado de saúde de Vladimir Putin. Ora bem, eu recordo-me que desde o início da intervenção militar da Rússia na Ucrânia, praticamente uma semana depois, as notícias foram-se sucedendo no sentido de assegurar que Putin padecia de cancro terminal. Falámos de. Era uma doença terminal, basicamente. Chegaram até a sugerir, antes da questão do cancro, que Putin sofria de Parkinson, porque há um vídeo em que se vê a mão de Putin a tremer enquanto aguarda pela chegada de. Eu já não sei se é do presidente Lukashenko, mas, bom, basicamente é de um político que visitou o Kremlin e vê-se a mão de Putin a tremer, ninguém sabe o porquê, mas sugere-se imediatamente, foram recuperar aqueles vídeos de Hitler em que se vê também Hitler a tremer por todo lado, até muito em consequência das drogas que tomava e que na altura eram considerados fármacos e não necessariamente estupefacientes como são considerados hoje, mas tinham os efeitos nefastos. Entretanto, foi feita essa investigação aprofundada e chegou-se à conclusão de que deveriam ser substâncias proibidas. Aliás, o próprio Kennedy também há factos e há documentos que atestam que o próprio Kennedy tomava vários coquetéis da mesma droga que Adolf Hitler, por exemplo, tomava, já para conseguir lidar com a pressão, para conseguir lidar com as dores e tudo mais. Ora bem, aqui tentou-se sugerir, a comparação foi lá com Hitler. Portanto, Hitler também tinha a mão que tremia, portanto, e isto influenciava, as drogas que tomava influenciavam a sua capacidade para tomar decisões e Putin também tem a mão que treme, deve sofrer de Parkinson, se não sofrer de Parkinson, deve estar a tomar ali alguma coisa para alguma doença grave e isso claramente afeta a sua psique. Depois disto, e quase em simultâneo, foi as várias notícias que foram amplamente difundidas, foram comentadas, nunca foram recortadas e foram sempre assumidas como se fossem reais, no sentido de dizerem que Putin tem uma doença terminal, Putin tem um câncer do intestino, Putin tem leucemia, Putin tem outro cancro, já não sei aonde, Putin tinha Parkinson mais um cancro, ou seja, às tantas já se começam a fundir as notícias e a mentira, e portanto vai ser substituído. Houve até notícia, há até um título muito curioso, uma notícia do Correio da Manhã, porque o Correio da Manhã nem sequer cita a fonte de onde vem a suposta indicação de que Putin vai ser alvo de uma cirurgia ao cancro e, como tal, vai ter de ser substituído temporariamente no poder. E dizem automaticamente o seguinte, não dizem, segundo a publicação tal, tal e tal, Putin vai ser sujeito a uma intervenção cirúrgica para o cancro de que padece. Não. Há logo automaticamente a afirmação de que Putin vai ser alvo de uma intervenção cirúrgica ao cancro e vai ter de ser substituído. E depois, claro, começam a sugerir ali uma série de nomes, não foi o único, o próprio Milhazes também, já sugeriu em maio que o sucessor de Putin já estava escolhido, antes disso, que é o Patrushev, depois antes disso, e antes mesmo da intervenção militar, já vinham Milhazes com aquela conversa de que já havia um sucessor escolhido para Putin, mas depois vamos ler bem a conversa que é desenvolvida e o sucessor não está escolhido. Segundo o próprio Milhazes, cujas fontes são, muitas vezes, a imaginação dele próprio, aquilo que há é uma tentativa de lobby feito por um grupo de extrema-direita da Rússia para que seja Patrushev a suceder a Putin. Já é um bocadinho diferente. Mas a verdade é que depois, já em julho, no início deste mês, perante a ausência de notícias e de conteúdos, que é muito frequente por parte daquela dupla de comentadores, não tem notícias, então vamos reciclá-las. E então, qual é a notícia que reciclam? É outra vez a do Patrushev, portanto, o sucessor de Putin já está escolhido, blá, 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 esta conversa sempre a mesma, é 30 vezes pior do que o próprio Putin, e as pessoas ficam. Eu ainda me lembro uma vez que estive em estúdio com o próprio Milhazes, e quando eu disse que o líder da Chechênia, que ia para combater também na Ucrânia, a primeira coisa que já tinha mobilizado até um exército de 10 a 12 mil homens para poder juntar-se a ele e combater na Ucrânia, ajudar os esforços militares da Rússia na Ucrânia, e aquilo que ele disse prontamente foi: o quê? Como é que é possível? Os homens do Kadyrov, esses homens são piores que o Estado Islâmico, esses homens cortam cabeças, esses homens torturam, fazem 30 por uma linha. Bom,
4 meses depois, quase 5 meses depois desta notícia e de termos estado em estúdio a debater, eu naturalmente nem contesto, porque quem sou eu para contestar e para colocar em causa coisas destas é deixá-lo falar, dizer que é porque os homens do Kadyrov são piores que o Estado Islâmico. Chega-se ao ponto de se considerar, indiretamente, o Estado Islâmico um movimento mais moderado do que movimentos militares e do que paramilitares e que integram os esforços militares de um determinado Estado noutro país. Ora bem, a verdade é que até hoje ninguém ouviu falar de cabeças decapitadas, ninguém ouviu falar deste tipo de torturas, ninguém ouviu falar deste tipo de coisa. A única coisa que se ouviu falar, e por acaso é algo que eu até tenho de repudiar, porque parece-me algo que não devia fazer sentido, que foram 2 vídeos em que o próprio Kadyrov participou, que são sátiras, e em que fazem, e é como se fosse Zelensky a ser detido, algemado e a ser presente ao próprio Kadyrov no palácio do governo da Chechênia. E basicamente a mim parece-me que isto é escusado. Nestas alturas estamos a enfrentar uma operação militar especial, que é uma situação delicada. Há pessoas que morrem, há pessoas que são vítimas até como danos colaterais ou até mesmo como danos diretos, ainda é preciso perceber, ou dano intencional, mas é preciso perceber por parte de quem, é preciso ser investigado isto, mas a verdade é que parece-me que é de uma falta de sensatez e de sensibilidade nesta altura publicar-se uma coisa destas. Portanto, e depois não só, depois é sugerir o próprio, colocar o próprio Zelensky, caracterizá-lo como alguém que está com muita comichão no nariz, portanto, e tem até um pó branco no nariz, independentemente da pessoa poder ter isso ou não, e eu não vou meter por aí, mas parece-me que foram vídeos de mau gosto, mas parece-me que foi assim, verdadeiramente, o único ato disparatado cometido por Kadyrov, e exagerado. Agora, de resto, ou em que Kadyrov participou, agora, de resto, ninguém ouviu falar de todo aquele apocalipse que nos vieram desenhar. E relativamente à morte do Putin, aconteceu a mesma coisa. Se vocês se lembram, eu publiquei um vídeo em meados de maio, na altura em que pela terceira ou pela quarta vez surgiram aqueles rumores por parte dos serviços de informações da Ucrânia que garantem que Putin está doente, muito doente, e a ser alvo de um cancro terminal. E, portanto, vai ser vítima de um cancro terminal, vai morrer a qualquer instante. Eu gravei um vídeo, podem recuperá-lo porque ainda está aqui disponível nessa altura, em que a primeira coisa que eu faço não é dizer, não, Putin está saudável, ou sim, Putin vai morrer. Bom, todos vamos morrer, mas Putin, não vim aqui naturalmente assinar ou subscrever a tese de que Putin padecia de um cancro terminal e que ia morrer dele. Aquilo que eu disse, recuperei o meu vídeo, foi uma coisa muito simples, foi, não sei, não faço a mínima ideia e nem entro nem alinho nesse tipo de especulações. Agora, fazer como o próprio Nuno Rogério, que deu uma no cravo e uma na ferradora na altura, e não me lembro perfeitamente, a dizer a Clara de Sousa, bom, se vai morrer, nós não sabemos, para estarem a avançar isto é bem possível, mas nós olhamos para o Putin e vemos que ele tem a cara inchada, o que faz sugerir que está a ser sujeito a um tratamento de cortisona, como muitos dizem. Ora bem, isto é sentir-se tentado a dizer, sim, ele está doente e vai morrer, mas ao mesmo tempo, bem, para nunca me queimar, vou dizer que não sei, que tenho dúvidas e que é preciso esperar, mas por outro lado vou indicar elementos que corroborem esta tese. Portanto, isto não é análise, isto é nada, isto é estar a alimentar até a especulação, porque as pessoas olham, bem, Putin está com as maçãs do rosto inchadas. Bom, mas hoje já não está com as maçãs do rosto inchadas, já parou o tratamento. Ah, sim, foi após o tratamento ao cancro. Meus amigos, isto é pura desinformação. E ontem ficámos, não digo com essa certeza, porque a CIA também, para estar a lançar uma notícia destas, também não é por acaso. Mas o mais provável é que a CIA finalmente tenha reconhecido que não quer dizer que Putin não tenha uma doença terminal ou que não padeça de um cancro, mas quer dizer que a CIA e os serviços de informações, ninguém tem qualquer elemento que demonstre que Putin padece essa doença. Não quer dizer que Putin possa ou não possa tê-la. Nós não sabemos. Não sabemos porquê. Porque, de uma forma muito disciplinada e muito exemplar, o Kremlin consegue manter a confidencialidade sobre a totalidade da condição de saúde de Putin. Portanto, Putin até pode ter um cancro, pode padecer de cancro, pode padecer de qualquer outra doença, mas aqui ninguém sabe. E se aqui ninguém sabe, se no Ocidente ninguém sabe, se os ucranianos não sabem, se os americanos não sabem, se os europeus não sabem, não podem estar a avançar com uma situação que é mais uma que disparam para o ar. Tal como aquilo que disparam para o ar é o que eu vos vou mostrar
Reparem bem numa suposta análise feita nesta mesma altura e que eu vou partilhar convosco, porque acho que isto é digno de partilhar. Eu posso pegar em tantas outras, mas vou só pegar nesta. Então, reparem bem naquilo que é dito aqui. Bem, ora bem, o Notícias ao Minuto foi recuperar uma análise entre aspas, feita pelo José Milhazes na SIC no dia anterior, e reparem bem aqui esta suma. Para já, fala em fracasso da ação militar russa em solo ucraniano. Como nós vemos, está a ser um tremendo fracasso, sem sombra de dúvida. As pessoas querem repetir a mentira até a exaustão, até passarem elas próprias a acreditar e a fazer com que os outros acreditem. Depois temos José Milhazes considera que a Rússia está em risco de ser alvo de movimentos separatistas, podendo mesmo levar ao afastamento do presidente russo. Como nós vemos, mais de 2 meses depois, ou cerca de 2 meses depois, aquilo que está verificado é exatamente movimentos separatistas. Onde é que eles estão? E o afastamento do presidente russo, onde é que ele está também, portanto. E depois a sua substituição por alguém pior ainda, lá vem a tese do Patrushev. Portanto, como veem, nós temos aqui estes videntes, estes oráculos que todos os dias anunciam o apocalipse, e mesmo assim, todos os dias nós continuamos à espera que o apocalipse se verifique, mas a verdade é que não há apocalipse, ele continua sem se verificar. Não quer dizer que de hoje para amanhã que as condições não venham a mudar. Podem, de facto, mudar, mas o que é certo é que as pessoas disparam com este tipo de cenários para o ar à procura de querer criar uma expectativa nas pessoas e de confundirem desejos com factos. Uma coisa é aquilo que as pessoas desejam, uma coisa é aquilo que as pessoas imaginam e que gostavam que acontecesse. Outra coisa é as pessoas dizerem que aquilo está muito provável de acontecer. Não está. Não está. E se as pessoas não têm informação ou algo documental que permita atestar os seus desejos, mesmo que as pessoas no futuro acertem, é pura sorte. Eu, por ir ao casino e apostar todo o meu dinheiro na casa preta da roleta, se sair casa preta, eu não passo a ser um visionário da gestão e da multiplicação do dinheiro. Não, eu passo a ser apenas um pródigo que acabou por ter um golpe de sorte e que acabou por enriquecer sem querer, sem saber ler nem escrever. E é um pouco aquilo que fazem aqui, ou seja, as pessoas apostam tudo na preta, porque as pessoas querem que saia a preta, querem que saia daquela forma. E depois, olhem, neste caso da questão da saúde do Putin, foi completamente ao lado, perderam o dinheiro todo, e agora nesta questão, eu só recuperei isto sem querer ontem, destes 4 factos, a ponto de factos entre aspas, afinal chegamos à conclusão que aquilo é ilusão. A Rússia está a perder, bom, aquele mapa que todos os dias eles mostram diariamente, no programa desta dupla, se nós formos acompanhar a evolução desse mapa desde abril até aos dias de hoje, por cada dia de programa que eles fizeram, se calhar nós vemos um crescimento maior do mapa de tal forma que mostra que perder, não, isto é tudo só na cabeça desta gente. Da mesma forma que a questão do contra-ataque a Kherson. Ora bem, Kherson passa a vida a ser indicado nas nossas notícias, agora é que vai ser o contra-ataque. Desde março, a cidade foi tomada e assumido o controle pelas forças russas a 3 de março. E desde meados de março que se começou a dizer que ia haver um contra-ataque a Kherson. E nós andamos há semanas a ouvir falar no famoso contra-ataque a Kherson. Aquilo que vemos é a conquista de uma aldeia, a retirada dos russos de uma outra aldeia, quer dizer, uma aldeia. As pessoas não podem confundir Kherson, cidade, capital de província, com o Oblast em si de Kherson. Oblast é uma forma de dizer província. Ou seja, é a mesma coisa que nós temos aqui, o Distrito de Lisboa, o Distrito de Setúbal. Quer dizer, eu posso, em Lisboa, eu posso conquistar, vamos lá ver, Arranhó, que é uma aldeia da Ruda dos Vinhos. Eu posso conquistar Arranhó, aquilo pertence ao Distrito de Lisboa. Agora, eu conquistei Lisboa, calma, vai um longo caminho, não é? Eu conquistei Sarilhos Grandes. Bom, eu nem sequer conquistei a Moita, quanto mais conquistar o Setúbal e o Distrito de Setúbal. Conseguem perceber a diferença? É que é um pouco isto que está a ser utilizado. Não, isto os ucranianos tiveram uma vitória. Os ucranianos conquistaram uma vila em Kherson. Não. Uma vila no Oblast de Kherson, a quantos quilómetros do centro da cidade? A Rússia tem mobilizado para Kherson um conjunto de defesa, quer terrestre, quer antiaérea, de forma a tentar travar todo o tipo de iniciativas que os ucranianos façam. Sim, os ucranianos estão a tentar atacar a cidade. Sim, os ucranianos estão a tentar chegar a Kherson cidade. Agora,
ainda estão muito distantes. Se podem vir a conquistar mais tarde, depende se as circunstâncias da intervenção militar mudarem. Agora, o que é certo é que, para todos os efeitos, não me parece que neste momento esse contra-ataque esteja perto de ser lançado. Há uma tentativa de reação, há uma tentativa de esboço, mas andamos há meses a ouvir falar nisso. E a verdade é que não se verifica. Tal como aquilo que não se verifica é aquilo que andaram a anunciar, de que, afinal, Lavrov só quer, a Rússia só pretende ficar no Donbass. Eu ando há meses, como vocês bem sabem, ando há meses a dizer que, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da legitimidade, do ponto de vista histórico, do ponto de vista mesmo da legítima defesa da Rússia, é impossível que a Rússia possa ficar só pelo Donbass, por várias razões. A primeira delas é que a presença russófona naquele que era o território da Ucrânia até 24 de fevereiro de 2022 ia muito para além do Donbass. Vai até Odessa, chega à Transnistria, vai até ao Rio de Dnipro, portanto, é muito mais vasta, integra-se e, aliás, é rodeada daquela que é a área considerada como Nova Rússia. Outra coisa diferente e depois de uma outra razão, ainda pelo facto de ser necessário, como eu digo também desde o início desta intervenção militar, que a Ucrânia sempre serviu ao longo da história como um Estado tampão para conseguir suster a pressão que vinha do Ocidente e que vinha também da Rússia e ainda da União Soviética. A Ucrânia era muito utilizada como Estado tampão, que permite amparar ali as forças, suster, e se houver uma incursão de alguma das partes, existe toda uma imensidão territorial que permite, de alguma forma, a que a outra parte possa mobilizar-se para poder defender-se e poder reagir. Esta é também uma das importâncias da Ucrânia, de importâncias estratégicas que a Ucrânia tem. Acaba por ter, quando a Ucrânia acaba por adquirir mais e mais material militar, e era expectável que conseguisse obter mais armamento militar, armamento com um alcance cada vez maior, a Rússia tem a necessidade de conseguir garantir também um distanciamento maior da fronteira ucraniana face ao seu território. Portanto, é natural que exista essa necessidade de poder tomar o controle daquilo que se chama de Nova Rússia. E eu ainda no passado dia 3 ou 4 de julho estive na SIC Notícias e na altura o pivô Rodrigo Prata veio dizer-me, disse-me, bom, mas aqui o chefe da inteligência britânica diz que é expectável que os russos fiquem só pelo Donbass. Eu disse logo, não acompanho essa opinião. E olha, Lavrov, há 2 dias, veio dizer exatamente o quê? Que não há condições para poderem ficar apenas pelo Donbass, tem de expandir mais a sua presença. Portanto, agora, é preciso pensar nestas coisas, não é eu tentar exteriorizar o meu estado de espírito e a minha vontade. Eu deixo-vos até aqui com aquilo que eu acredito que foi essa minha análise na altura, para vocês verem, face à situação atual, se essa análise está ou não em conformidade com aquilo que se verifica no presente. Vamos tentar perceber que objetivos é que militarmente a Rússia tem para o mês de julho. Não, a Rússia não estabelece objetivos em termos temporais. Saber o que é que acha que vai acontecer então de objetivos militares da Rússia na Ucrânia? É quando, por exemplo, se vier a acontecer Kramatorsk e Sloviansk, as 2 cidades principais que ainda faltam conquistar. Quando? Vai acontecer. Este é o próximo passo. Quando? Ainda hoje os russos assumiram oficialmente o encerramento da operação na província de Lugansk. Agora vão passar a incidir os seus esforços a partir de agora, exatamente em Sloviansk, em Kramatorsk, também de Pavlograd. Assumindo que isso acontece, o que é que acontece a seguir? O que acontece a seguir vai ser garantir a conquista da zona territorial a sul, pelo menos na zona que inclui Odessa, para fazer a ligação à Transnistria e para recuperar aquele que é conhecido como o chamado Plano da Nova Rússia. Ou seja, é um conjunto de territórios que acabam por ser apenas travados a meio, mais ou menos, do rio Donetsk e que acabam por ter... Donetsk ou Dnipro? Dnipro, peço desculpa. Donetsk era agora onde estava o Lysychansk e Severodonetsk. O rio Dnipro. Portanto, que trava a meio e que termina na zona de Kharkiv. Quando se fala, o objetivo é esse, e basicamente criar a partir dali uma nova estrutura jurídico-política chamada Nova Rússia, que pode depois ser dividida ou não em várias províncias ou num projeto federal. Portanto, estes são os planos da Rússia. Isto é conhecido como sendo aquele objetivo que está verdadeiramente a ser prosseguido. Portanto, não acredita que, como dizia hoje um ex-chefe de Estado-Maior do Exército do Reino Unido, numa entrevista à Sky News,
que depois da tomada da província do Oblast de Donetsk, que haja um congelamento da guerra? Não acredito. Não acredito que isso possa vir a acontecer, uma vez que existe a chamada necessidade de poder garantir a ligação, quer à Transnistria, quer também o controle de toda a zona do Mar Negro.